Oi, se você quer saber como vivenciar bem a Semana Santa, não sai daí, porque logo após a vinheta nós temos a orientação certa para te dar. Vem, católico, porque aqui é nós em Deus E Deus em nós. Olá, amados e amadas de Deus, paz de Jesus e o amor de Maria no coração de todos. Meu nome é Jair, esse é o canal Vem Católico e hoje nós estamos aqui para dizer para vocês como vivenciar bem a Semana Santa. Por isso, temos aqui como convidado nosso irmão Geraldo Monteiro. Nosso irmão Geraldo Monteiro, ele faz parte do grupo de oração Cristo Liberta, né? Do nosso grupo de oração Cristo Liberta. E nós estamos aqui para passar para vocês toda a sequência da semana de como vivenciar bem todos os dias da Semana Santa. Não é isso, meu irmão? Com certeza. Então, paz de Cristo para você, salve Maria Imaculada. É um prazer estar com você nesse grupo de oração, nesse canal católico, onde estaremos aqui tirando as suas dúvidas de como você vivenciar essa Semana Santa, de como você vivenciar o finalzinho dessa quaresma que estamos vivenciando. É isso mesmo. Muito bem, então vamos lá, meu irmão. Então, para começar, eu já quero fazer a primeira pergunta, porque tudo se inicia nessa semana no domingo, né? Que é o domingo de Ramos. O que dizer desse dia? Muito bem, de acordo com o texto bíblico de Mateus capítulo 21, versículo de 1 a 11, nós temos ali o relato da Sagrada Escritura quando Jesus ele entra triunfalmente na cidade de Jerusalém para cumprir a profecia do profeta Zacarias, onde diz que Sião estará recebendo o seu rei e ele virá montado num jumentinho, filho de uma jumentinha. Talvez as pessoas naquela ocasião, muitos líderes lá em Jerusalém, ou autoridades judaicas e pessoas importantes naquela ocasião, estivessem esperando Jesus vir montado numa carruagem com cavalos e etc., como era costume dos reis daquela antiguidade. No entanto, Jesus ele veio montado num jumento, porque é o símbolo da humildade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, naquele domingo, entrou triunfalmente em Jerusalém, aonde aquelas pessoas estendiam seus mantos, colocava para que Jesus pudesse passar por cima, balançando galhos e ramos de oliveira e de palmeiras, gritando Hosana ao filho de Davi, e também aclamando Jesus com a seguinte frase: Baruch Rabá Bashem, YHVH, bendito que vem em nome do Senhor. Muito bem, então, e esse é o dia, meu irmão, que as pessoas se reúnem para fazer a procissão de ramos, né? E aí algumas pessoas me perguntam para onde vai esses ramos após essa procissão. A igreja, ela nos ensina que, logo após o término da celebração de ramos, os mesmos que não são levados para as casas dos fiéis são recolhidos, eles são queimados e feitos cinzas, as quais serão usadas na próxima quarta-feira de cinza do ano seguinte. Muito bem, então está aí, né, se você tinha essa curiosidade, né, o que era feito dos ramos, está aí a explicação do nosso irmão. Então agora nós vamos para a segunda-feira, né, que é, a palavra vai dizer o dia onde Maria unge os pés de Jesus. Muito bem, essa celebração que nós lemos na liturgia da igreja, refere-se ao capítulo 12, versículo de 1 a 11, do Evangelho de São João. Na segunda-feira nós celebramos na liturgia a unção de nosso Senhor Jesus Cristo na casa de Lázaro, de Marta e também de Maria. Esta foi a segunda unção que Jesus recebeu no seu ministério, porque a primeira unção que ele recebeu foi justamente na casa de um amigo dele, um fariseu de nome Simão, lá em Cafarnaum, quando uma mulher pecadora, ela entrou correndo, se colocou por trás de Jesus, chorava ali copiosamente, que banhou os pés de nosso Senhor Jesus Cristo e depois enxugou com seus cabelos. Um detalhe é que muita gente às vezes confunde essa mulher de Lucas capítulo 7 com Maria, irmã de Lázaro, o que é um grave erro, porque naquela ocasião que Jesus estava em Cafarnaum, ali a mulher foi perdoada de todos os pecados que ela tinha cometido.
Já no caso de Maria, irmã de Lázaro, foi um gesto de gratidão quando Maria quebra nos pés de Jesus um vaso de alabastro com uma libra de nardo puro, que é um dos perfumes mais caros que se tem notícia, e ali unge os pés de Jesus naquela ocasião. Então, a igreja celebra esta unção de Nossa Senhora, aliás, de Maria, a irmã de Lázaro, preparando assim o corpo dele para aquilo que ele viria experimentar, que era a sua paixão, morte e sepultura logo mais. Muito bem, então está aí explicada a segunda-feira. Agora nós vamos para a terça-feira, que é o anúncio da traição e a negação de Pedro. E isso liturgicamente vivenciado nessa Semana Santa. Com certeza. De acordo com o texto de Marcos, capítulo 14, versículos de 17 a 20 e versículos 26 a 31, nós temos dois casos aqui distintos, um de traição e outro de negação, ou seja, a predição daquilo que Jesus já tinha falado para Judas e também para Pedro. Então nós temos no capítulo 14, versículo 17 do Evangelho de São Marcos, a traição de Judas, quando ele vende nosso Senhor Jesus Cristo para as autoridades judaicas pelo preço de 30 moedas de prata. E logo após, nos versículos 26 a 31, nós temos Jesus predizendo que Pedro o haveria de negar 3 vezes, embora Pedro tivesse dito que daria a própria vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante uma vez, você terá me negado 3 vezes. Então a igreja vai meditando dia após dia, dentro do contexto bíblico, a vida, a paixão, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Tá aí, né? Vai copiando aí do seu caderninho para que você possa estar sempre lembrando. E agora nós vamos para a quarta-feira. Quarta-feira é a confirmação da traição. Exatamente. Um dos textos enigmáticos na Sagrada Escritura, onde Jesus, durante a cena do lava-pés, como é assim costumeiramente chamada, Judas, então, depois de tomar o pão consagrado, o demônio entra em Judas e Jesus pede naquela ocasião o que ele vai fazer, que faça logo. Então estava confirmado aquilo que Jesus tinha dito, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, ele seria morto, ele ressuscitaria, mas também Jesus fez a seguinte ressalva a respeito de quem estava entregando ele ou traindo ele. Ai do homem pelo qual o Filho do Homem será entregue. Seria melhor para este homem nunca ter nascido. Jesus estava se referindo a Judas Iscariotes. Muito bem, então, sobre isso eu escuto algumas perguntas, que eu quero fazer uma para você aqui, né? Algumas pessoas perguntam: será que Judas foi para o céu? Não. Eu afirmo categoricamente e com base na Sagrada Escritura, de maneira nenhuma, até porque aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito de Judas, ele não falou com nenhum outro apóstolo ou com outro ser humano na Sagrada Escritura. Aliás, João vai chamar Judas de ladrão, lá no capítulo 12 do seu Evangelho. Jesus disse que ele era um demônio, certo? Então, não tem a menor possibilidade de Judas, após isso, depois de ter cometido o suicídio, que é contrário à lei de Deus, ter se salvado ou ter ido para o céu. Embora, alguns anos atrás, quando o Papa Bento XVI estava à frente da Santa Igreja, foi encontrado um evangelho apócrifo de Judas, que foi escrito por uma seita gnóstica, provavelmente lá pelo século II. Só que o Papa Bento XVI disse que nada muda o fato daquilo que a Sagrada Escritura fala a respeito de Judas, porque ele era um homem imundo. Essa foi a palavra do Papa Bento XVI sobre Judas e esse suposto evangelho dele. Então Judas não se salvou de maneira nenhuma. Muito bem, então, né, isso pode ser até assunto para um próximo vídeo, né? Isso. Para a gente passar melhor esclarecido para os irmãos. E agora nós vamos para a quinta-feira, né? A quinta-feira. Mas antes, quero pedir a você que, se você estiver gostando
desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, compartilha o nosso canal Vem Católico, porque a nossa intenção é essa, é levar a informação, as dicas daquilo que você que é católico está em dúvida e precisa saber, né? É isso, irmão? Exatamente. Então, a existência do canal é justamente para isso, para esclarecer muitas vezes as dúvidas que muitos dos nossos irmãos têm, mas que muitas vezes também não têm coragem de perguntar. Então, um canal desse, para a glória de Deus, serve muito como embasamento para o conhecimento e engrandecimento da nossa fé. Muito bem. Quinta-feira, instituição da Eucaristia e a ordem sacerdotal. Muito bem. Mais um dia que a igreja celebra dentro do contexto da Semana Santa, onde também relembra o juramento da ordem sacerdotal que os sacerdotes fazem mediante o bispo. Então, na Quinta-feira Santa, de acordo com o texto da Sagrada Escritura, de Mateus 26, de 26 a 28, e também Marcos capítulo 14, versículo 22, nós temos a instituição da Santa Eucaristia. Mas o que é Eucaristia? A palavra Eucaristia vem do grego eucaristei, que significa ação de graças. E essa palavra está justamente no Evangelho de Lucas, capítulo 22, que é quando Jesus, durante a Santa Ceia judaica, ele institui a Eucaristia, onde no capítulo 26, versículos 26, também do Evangelho de Mateus, e Lucas capítulo 22, o Senhor Jesus Cristo ali vai instituir a Eucaristia, seu corpo e sangue como alimentos vivificantes para a vida do cristão. Então, o que está escrito no texto de Mateus, capítulo 26, verso 26 e 27? Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. No versículo 28, ele diz o seguinte: porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Meu querido e meu amado irmão, aqui vale fazer a seguinte ressalva. Quando Jesus disse, isto é, aqui está se referindo a uma afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da sua presença real no pão e vinho consagrados. Dentro do protestantismo, não se interpreta literalmente como está nas Sagradas Escrituras. Porque em qualquer ceia protestante, inclusive eu apresentei um programa na emissora mostrando a diferença entre a ceia protestante e a Eucaristia dos católicos, com base nas Sagradas Escrituras. Então, os pastores protestantes interpretam essa expressão de Jesus, isto é, como isto significa, isto representa, isto simboliza. Só que quando nós pegamos o texto grego de Mateus, de Lucas e de Marcos, e também o texto grego do capítulo 6 do Evangelho de São João, nós vamos encontrar a expressão esti no grego, que significa é. Então é uma afirmação categórica de Jesus, onde ele afirma que aquele pão e aquele vinho consagrados, a partir daquele momento da consagração, não é mais pão e nem vinho, é o seu corpo e seu sangue. Porque se fosse para representar, então o autor sagrado, ele teria usado uma outra expressão no grego, a expressão semanei. Essa sim significa representar, simbolizar e figurar. Então, com base no texto de Mateus, de Marcos, Lucas e João, no capítulo 6, onde Jesus diz que a sua carne é verdadeiramente uma comida e o seu sangue é verdadeiramente uma bebida, não deixa dúvida nenhuma a respeito da presença dele no pão e vinho consagrado, a Eucaristia. É isso mesmo. Então, e a quinta-feira, né, nós estivemos aí falando sobre a Eucaristia, mas eu como católico, como eu devo vivenciar bem essa quinta-feira? Né? Que é a quinta-feira que está antecedendo a paixão. Né? Como é que nós podemos vivenciar? Primeiro, tendo uma vida de conversão, de arrependimento,
nesse dia que é celebrada a Quinta-feira Santa, procurar o sacramento da confissão para podermos receber dignamente o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, meditando no seu sacrifício de amor que Ele fez por cada um de nós. Esse dia é o dia onde as paróquias, né, que celebram, em muitos lugares é acostumado a chamar a missa de lava-pés, né? Que por sinal, por conta da pandemia, algumas, não sei se todas, mas pelo menos na nossa diocese não vai haver, né, essa parte ritual da missa, né? Exatamente. É com base naquele texto de João, capítulo 13, né? Em João, no Evangelho de São João, nós não temos a instituição da Eucaristia, mas nós temos o tratado teológico mais profundo sobre a Eucaristia no capítulo 6, a partir do verso 25, certo? Que é quando Jesus está discursando na sinagoga de Cafarnaum, que é quando muitos dos seus discípulos já não vai seguir Jesus porque achou as palavras dele muito duras. Mas é quando Jesus fala para os apóstolos: vocês também não querem me abandonar? Aí Pedro entra em ação novamente e diz: para onde iremos, Senhor? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Então, nesse capítulo 13 de João, nós temos ali o exemplo de humildade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é quando ele sai da mesa, se levanta, coloca uma toalha na cintura e vai lavar os pés de todos os seus apóstolos, mesmo tendo, à primeira vista, sido rejeitado por São Pedro. Só que Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. É quando Pedro de novo diz: então, Senhor, não lava só os meus pés, mas as minhas mãos e também a minha cabeça. Então, essa é a cena que a igreja celebra do lava-pés, mostrando o ato de humildade de Jesus, que sendo Senhor, se faz servo, porque ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Muito bem, então tá aí, mais uma vez eu peço, se você está gostando, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, sugestões também daquilo que você gostaria de ver aqui nesse canal, o que poderíamos trazer de conteúdo para você, amém? Então, já tivemos a quinta-feira. Agora, irmão, eu queria abrir um parênteses aqui e voltar na quarta-feira. Voltar na quarta-feira, porque também na quarta-feira nós temos uma tradição onde é feito o encontro, né? A celebração do encontro. O que podemos dizer sobre isso? Pronto. A Sagrada Escritura registra que quando Jesus ele estava indo para o Calvário, depois de ser condenado por Pilatos e entregue aos chefes do povo, no caminho, diz as Sagradas Escrituras que Jesus encontrou um grupo de mulheres que o ia seguindo. Então, como afirmam os historiadores e os exegetas da Sagrada Escritura, foi nesse momento que nosso Senhor Jesus Cristo encontrou com a sua mãe, na Via Dolorosa, como assim é cantada na Sexta-feira Santa, durante o percurso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Então, é nesse contexto que a igreja celebra a procissão do encontro. Em muitas paróquias e dioceses tem a procissão do encontro, como aqui na nossa paróquia também já teve várias vezes, mas esse ano não vai ter por causa da pandemia que assola a nação e também o mundo inteiro. Então, de um lado, tradicionalmente vai os homens e do outro grupo vai apenas as mulheres, para depois, se aproximando um do outro, ter ali a reflexão da palavra de Deus e também o desenrolar daquela cena triste e terrível que estava acontecendo lá em Jerusalém. Muito bem, então, assim, eu não sei porquê, mas eu já ouvi algumas expressões sobre a quarta-feira, da quarta-feira ser chamada quarta-feira de treva, né? Já ouvi algumas expressões assim, mas confesso que não sei, né, explicar, porque não tenho propriedade, não estudei ainda sobre isso. Não sei se você sabe. Muito bem, então a gente pode pesquisar depois, porque isso remonta a tradições das pessoas, costumes tradicionais que foram incorporados na vida litúrgica da igreja. Muito bem, então é só mais uma curiosidade que a gente também pode trazer depois. Muito bem, então depois da quinta-feira, aí sexta-feira, paixão e morte de Jesus. É o dia supremo do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o cumprimento, de acordo com
Lucas capítulo 23, versículos 33 a 49, é o cumprimento da profecia de Isaías, lá no capítulo 53, onde narra toda a trajetória do servo sofredor. É o capítulo onde o profeta narra que Jesus, como servo sofredor, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro sem abrir a boca, certo? E ele ainda vai dizer que, por causa dos nossos pecados, ele foi triturado, como diz umas traduções da Bíblia. Outras traduções dizem que ele foi moído, certo? É tanto que Isaías chega a dizer, lá no capítulo 53, referindo-se ao trajeto de nosso Senhor Jesus Cristo, desde a casa de Pilatos até o Calvário, que nele não havia beleza pela qual pudéssemos olhar e nos admirar. Até porque, meu querido e meu amado irmão, que beleza tem um homem carregando uma cruz nas costas de 50 quilos e sendo chicoteado por 2 soldados? Que beleza tem nisso? Era um espetáculo horrendo, horripilante. É tanto que, segundo alguns estudiosos, esse texto de Isaías capítulo 53 nunca foi lido na sinagoga dos judeus, porque eles poderiam perceber claramente que se referia a nosso Senhor Jesus Cristo. Um filme muito próximo daquilo que aconteceu a Jesus, com base em Isaías 53 e também nos finais dos evangelhos, é o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo de Mel Gibson. É o filme mais próximo, mais realista que foi feito até hoje, inclusive elogiado pelo Papa Bento XVI. Então, na Sexta-feira Santa é o maior ato de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ele dá a sua vida pela salvação da humanidade. Muito bem, então, para os católicos, meu irmão, esse é um dia muito importante. Aliás, o dia, acho que o mais importante, porque quem realmente é católico vai entender todo esse segmento da semana e chega até aqui. E esse dia é um dia que algumas pessoas, elas, não sei, elas talvez não conheçam, não tenham conhecimento total, e aí acham que isso aqui é um dia feriado e aí tiram para ir passear, para ir curtir numa fazenda, numa roça, né? Mas é um dia, como toda semana, para ser bem vivenciado, é isso? Exatamente. Sobre essas pessoas que têm esses costumes de ir para as roças, ilhas, muitas vezes ir para as praias, que agora está até proibido de ir, por causa da pandemia, como já foi falado, são pessoas que se dizem católicos apenas de nome, mas que na prática não vivem aquilo que a igreja ensina, né? Porque se vivesse na prática aquilo que a igreja ensina, jamais deixaria de observar, como a igreja pede para ser observado, esse dia da paixão do Senhor, que é a Sexta-feira Santa, que é um dia de jejum, dia de meditação da palavra de Deus, um dia de abstinência, dia de oração, certo? É um dia, vamos dizer assim, um dia grande na história da igreja, como diziam os nossos avós e os nossos antepassados, né? As pessoas, os nossos antepassados, eles tinham uma consideração tão grande por esse dia, que eu alcancei dentro da nossa família, que não se varria nem a casa no dia da Sexta-feira Santa, porque as pessoas tinham um amor, um respeito muito grande por esse dia. Já hoje, muitas pessoas que se dizem cristãos e católicos estão banalizando a Sexta-feira Santa. Muitos fazem desse dia até mesmo um dia de pecado, ao invés de ser um dia de reflexão em cima do sacrifício de Jesus, um dia de adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, dia de abstinência e dia de procurar estar mais perto e aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Então, se você não sabia, né, dessa forma da sexta-feira, de como é que tem que ser vivenciado esse dia, então tá aí. Nós estamos aqui para esclarecer, para ensinar como vivenciar bem esse dia. Muito bem, então agora o sábado, né? A descida ao inferno e o triunfo sobre a morte. Celebramos a Páscoa. Exatamente. É o início da Páscoa, já na madrugada do domingo, né? Porque no sábado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo já estava no sepulcro, né? A igreja também celebra nesse sábado santo, que muita gente chama de sábado de aleluia, só que essa expressão é errada.
Não existe sábado de aleluia, existe sábado santo. O aleluia só canta na madrugada do domingo, na vigília pascal. Então, no caso, não seria sábado aleluia, e sim domingo de aleluia. Exatamente. Mas sim o sábado santo, porque é o dia do repouso de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia em que ele repousou de toda a sua obra. E mediante a sua morte na cruz, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 632 a 635, e com base na primeira carta de Pedro 3, 18 a 19, foi quando Jesus ele desceu aos infernos, como nós rezamos no nosso credo apostólico, e ali ele foi pregar para os espíritos em prisão. Certo? Então, é isso que a igreja celebra no sábado santo, dia do repouso do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse também é o dia da grande celebração, da Vigília Pascal. Né? Então, é um dia onde o católico não tem que viajar, tem que ir para a sua paróquia, vivenciar bem esse dia. Com certeza. Ou seja, está vigilante para poder cantar junto com a igreja, que está no período quaresmal, cantar na madrugada do domingo o grande aleluia. É uma das mais belas liturgias da igreja. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito bem, então, após o sábado, a grande vigília, aí, domingo. Primeiro dia da semana. Jesus triunfou sobre a morte. Glória a Deus. Isso Jesus ressuscitou, aleluia. Como diz os textos de Mateus 28, de 1 a 10, Marcos 16, de 1 a 10, Lucas 24, de 1 a 12, João 20, de 1 a 10, no primeiro dia da semana, logo de madrugada, as mulheres foram para o sepulcro, para ali colocar perfumes no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual foi a surpresa daquelas mulheres? Elas viram a pedra removida da porta do sepulcro. Então, isso significa que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, como ele tinha dito várias vezes para os apóstolos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, vai morrer, vai ressuscitar e, aliás, ao terceiro dia, ele ressurgirá novamente. Então, quando aquelas mulheres chegaram ali, testificaram. E como diz as Escrituras, foram elas as primeiras a anunciar aos apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. Bem, e na igreja? Esse dia, esse domingo, é um dia festivo onde a igreja celebra a ressurreição do Senhor. Com certeza, é a maior festa da igreja. A celebração da Páscoa, uma festa magnífica dentro da história do cristianismo, onde a igreja se reveste novamente, cantando aleluia, porque o seu esposo ressuscitou da morte, triunfando sobre a morte, nos garante a vida eterna. Muito bem, então, abrindo mais um parênteses aqui, irmão, né, e algumas perguntas, eu queria trazer uma para você aqui, de algumas perguntas que é feita, né, e aí uma pergunta que surge bastante é: por que os santos são cobertos na igreja durante Muito bem. Os santos, eles são cobertos durante a quaresma, porque segundo a tradição da igreja e aquilo que a igreja ensina, os santos, eles são cobertos com a cor roxa para que nada tome a atenção daquilo que é vivido durante o tempo da quaresma, que é meditar nos mistérios da vida de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso já nos preparando para a Páscoa do Senhor. É por isso que a igreja recomenda, na sua tradição, cobrir as imagens dos santos para não tirar o foco da pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então está aí. Só quero acrescentar aqui que para vivenciar bem a Semana Santa é você se entregar, a esse amor de Deus. A segunda-feira, a terça, a quarta, vai vivenciando na sua paróquia, vai prestando atenção na liturgia, que você vai começar a entender melhor a semana, né? E aí a quinta, a sexta, o sábado de Páscoa, esses dias onde a quinta-feira começa a missa, onde só vai terminar no domingo, né? Assim que a igreja ensina, que a missa começa na quinta e só termina no domingo. E aí tudo isso precisa ser vivenciado e vivido por nós que somos católicos. Nós que
dizemos ser católico, nós precisamos entender e vivenciar bem tudo isso, né? Então a sexta-feira, como o irmão já disse, não é um dia não é um feriado, né, para você viajar para passear. É né? dia santo de guarda, certo? Dia de preceito na igreja. Aliás, é o único dia na igreja onde não se celebra a Santa Missa. É na sexta-feira da Paixão do Senhor. Isso mesmo, né? E à tarde ainda tem a celebração da Isso, Paixão, né, na exatamente. nossa igreja. Muito bem, então tá aí, meus irmãos, meus amigos. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, deixa aí seus comentários, suas opiniões. E convido você, se não é inscrito, a se inscrever no nosso canal. Quero agradecer aqui ao meu amigo e irmão Geraldo Monteiro, que trouxe para nós todos esses esclarecimentos. Muito bem, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite, por trazer esses esclarecimentos a respeito da nossa fé católica apostólica romana. Então, que Deus possa abençoar cada um que vai assistir esse vídeo e que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, para encerrar, vivenciando bem também, né, nos preparando, vamos encerrar com a Ave Maria, né? Com certeza, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ela que muito bem vivenciou como a mulher das dores os mistérios da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria, na sua vida, cumpriu-se aquilo que o profeta Simeão, quando Jesus estava nos seus braços na apresentação no Templo de Jerusalém, lá em Lucas capítulo 2, ele disse para Maria: uma espada de dor transpassará a tua alma. E isso se cumpriu literalmente na vida de Nossa Senhora. Então, que ela interceda por nós nessa Semana Santa e, olhando para ela, para o seu exemplo e suas virtudes, possamos viver santamente essa semana que chamamos de Semana Santa ou a Semana Maior. Muito bem, então vamos lá, porque quem chama Maria, chama também Jesus. Exatamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória a Deus. Então tá aí, meus irmãos. Até outra oportunidade, agradecendo a minha esposa que nos ajudou aqui atrás das câmeras. Então, encerrando, aguardamos vocês no próximo vídeo. Até lá e Deus abençoe.